Olá, olá, olá! Aqui é a professora Márcia. Vamos falar de história. Hoje eu trouxe o tema A Igreja na Idade Média. Então vamos lá conhecer um pouquinho? Bom, a Igreja Católica foi uma das instituições mais poderosas da Idade Média. Se você for pesquisar, a Igreja Católica, principalmente na Alta Idade Média, ela era muito mais poderosa, muito mais influente do que, por exemplo, os reis. Ou seja, tanto camponeses, nobres, reis respeitavam e obedeciam a palavra do Papa. A dominação da Igreja Católica atingiu diversos setores da vida da sociedade, influenciando várias áreas da sociedade medieval. Desde o comportamento, desde questões políticas, desde questões econômicas, disputas entre reinos, coroações de novos reis. Então a Igreja Católica influenciou várias áreas da sociedade medieval. Por que isso acontecia? É simples, porque a Igreja Católica não é simples, mas é bem interessante. A Igreja Católica ela possuía uma posição privilegiada, principalmente porque ela era representante de Deus aqui na Terra. Ou seja, ela tinha uma posição divina aqui na Terra. Além disso, ela era muito rica devido ao acúmulo de doações que ela recebia. Além disso, ela possuía exército próprio. Isso permitia que ela tivesse, vamos dizer assim, uma colocação privilegiada dentro da sociedade, a ponto de reis irem a Roma procurar o apoio, tanto financeiro quanto militar, da Igreja Católica. Bom, a Igreja Católica ela é dividida dessa forma que eu estou colocando aí na imagem para vocês. Ela é dividida em clero secular e clero regular. Então vamos lá falar sobre cada um. O clero regular era hierarquizado, ou seja, estava organizado da seguinte forma: arcebispos, bispos, padres e diáconos. Acima de todos esses que eu acabei de falar, encontra-se o Papa, que é considerado o chefe absoluto da Igreja Católica. Sua autoridade jamais deveria ser contestado, devendo ser submisso às ordens, ou seja, a falação dos papas, porque ele era o representante direto de Deus aos homens. E novamente reafirmando que essa submissão e essa obediência é em todas os grupos sociais que existiam na Idade Média. Também, os reis. O clero regular era formado pelos sacerdotes que viviam nos mosteiros. Os monges dedicavam seu tempo de vida religiosa à realização de atividades agrícolas, artesanais, bem como trabalhos intelectuais. Uma coisa interessante também que faz com que a Igreja Católica se torne muito forte naquele período é que ela era a instituição que controlava o conhecimento, Ela sabia ler. A maioria da população medieval não sabia ler. Então, a interpretação do que Deus manifesta ao povo era a Igreja Católica que fazia essa interpretação, essa, vamos dizer assim, ligação entre os homens e Deus, era a Igreja Católica que fazia. Bom, durante a Idade Média, e só lembrando que a Idade Média ela ocorreu por volta do século III
até o século XV, século III, que foi a queda do Império Romano, né? Principalmente com a ação dos bárbaros, isso nós já tínhamos estudado, até as grandes navegações que aconteceram no século XV. Mas lembrando também que a Idade Média ela é subdividida em duas partes, alta Idade Média e baixa Idade Média. Essa colocação de alto e baixo é principalmente porque depois das Cruzadas, que foi um movimento liderado pela Igreja Católica, mas com a participação da burguesia e dos reis, começou a querer se expandir além da Europa. A questão é que, ao se expandir, a Igreja Católica, a Europa, foi influenciada por essas novas culturas, como, por exemplo, as pessoas começaram a ler também e começaram também a interpretar a Bíblia e, por consequência disso, alguns fiéis da Igreja Católica começaram a abandonar e o poder da Igreja Católica começou a enfraquecer. Por isso que é chamado de alto e baixa Idade Média, devido ao enfraquecimento da Igreja Católica após as Cruzadas. Bom, uma questão também interessante do poder da Igreja Católica é que a Igreja Católica ela possuía muitos terrenos. Isso vale até hoje. E a Igreja Católica, como eu tinha falado para vocês, ela influenciava politicamente e economicamente, é lógico, muitos reinos medievais. E a ponto de até interferir, né? Interferir numa disputa política por uma coroa. Então o poder da Igreja Católica era muito grande. Uma outra coisa interessante também é que a Igreja Católica, pelo seu posicionamento como representante de Deus na Terra, ela estabelecia padrões de comportamento moral na sociedade. Desde a questão familiar, a postura feminina, a posição feminina em relação à sociedade, ao vestuário também e as questões de pecado. Bom, a Igreja Católica, é lógico, é evidente, após as Cruzadas ela se viu enfraquecida. Então, como ela era até o século XIII, mais ou menos, quando ocorreu as Cruzadas soberana, ela mantinha essa soberania através de atividades, vamos dizer assim, para extinguir qualquer eventual manifestação contrária aos dogmas da Igreja Católica. Isso aflorou muito após as Cruzadas, quando os europeus começaram a ser influenciados por outras culturas, começaram a observar criticamente a Igreja Católica, desenvolveu-se conhecimentos, né? Como, por exemplo, o Renascimento humanista, a Reforma Protestante. Então, a Igreja Católica ela não ficava de braços cruzados vendo esse processo de enfraquecimento. Então, em algumas ocasiões, por exemplo, ela criou tribunais, mais ou menos lá por volta do século XIV, XV, século XIII. Ela já começa a usar, vamos dizer assim, a violência para manter-se soberana, ou tentar voltar àquela soberania da alta Idade Média. Então ela começou a criar tribunais do Santo Ofício para combater esses hereges. Hereges são todos aqueles que praticam atos contrários aos dogmas da Igreja Católica. Uma questão interessante também é a questão da educação na Idade Média. Bom, a educação era para poucos, só os filhos dos nobres que estudavam. A educação era controlada pela Igreja Católica e influenciada pela questão religiosa da Igreja Católica.
No final do século XII, começou a surgir as primeiras universidades. Os professores dessas primeiras universidades eram membros do clero, ou seja, a educação em qualquer área do conhecimento dentro das universidades ou dentro dessas escolas era influenciada pela Igreja Católica. Bom, vou resumir mais ou menos o que seria então a Igreja Católica na Idade Média. Ela recebia grandes doações de terras e bens, ou seja, a posição da Igreja Católica na Idade Média tinha muito mais a ver com política e economia do que questões religiosas. E se você for observar, por exemplo, a Revolução religiosa ou Reforma Protestante, um dos objetivos dos primeiros reformadores nem era criar novas religiões, era que a Igreja Católica deixasse de participar de questões políticas. Mas essa era uma das características que fortalecia o poder da Igreja Católica, a participação dentro das questões políticas entre os reinos. Bom, a Igreja Católica, membros da Igreja Católica, para fortalecer sua posição, ela tinha representantes em cargos administrativos dentro dos reinos, cargos importantes dentro do reino. Uma questão interessante, ela não pagava impostos, ela recebia as doações, né? Mas ela não pagava imposto, nem a Igreja Católica, nem os membros da Igreja Católica. Ela recebia os impostos do povo, né? Uma prática que era muito comum naquele tempo era a venda de indulgências, que era perdão do pecado, e aí a Igreja Católica criava várias, vamos dizer assim, formas de arrecadação de dinheiro, né? Uma dessas, por exemplo, é a venda de indulgências, venda de relíquias santas também. A Idade Média foi um dos períodos que a Igreja Católica mais enriqueceu na sua história. Ela possuía poder militar, isso é bem interessante para uma instituição religiosa possuir um exército, e ela influenciou várias áreas do conhecimento. E uma questão interessante é que a Igreja Católica medieval, algumas ações da Igreja Católica, principalmente se você for observar a questão do machismo, da posição de desvalorização da mulher em relação ao homem, essa questão foi herança desse período medieval, dos ensinamentos das práticas da igreja naquele período, ok? Bom, antes de dar o meu até a próxima, deixa eu fazer algumas colocações. No livro de vocês tem mais informações sobre a posição da Igreja Católica naquele período, na Idade Média, mas eu acho interessante você fazer pesquisas em outras fontes, em livros, internet, que aí você enriquece o seu conhecimento. E se por acaso eu tiver cometido algum erro, ou você não entendeu alguma colocação que eu fiz durante essa microaula, então entre em contato comigo, que eu estarei à disposição para tirar alguma dúvida ou me corrigir, ok? E no mais, até a próxima. Tchau, povo!